Olá! É um prazer estar de volta aqui com todos vocês, agradecendo novamente a sua audiência. Nos sigam no Instagram, @Chamo Jurídico Podcast. Hoje nós vamos trazer para vocês um assunto que está em alta nos condomínios, que é de uma funcionalidade imensa para todos os condôminos e traz muitos benefícios também para o condomínio, que são os mercados dentro de condomínios. Hoje nós trouxemos aqui no nosso podcast os sócios da franquia da Market for You Porto Alegre, que são a Marília e o Arthur, que nós temos uma história muito legal, pois nós fomos colegas de escola de ensino fundamental, ou seja, muito tempo atrás, que nós não nos víamos, estamos nos reencontrando hoje, trazendo muitas informações para vocês e mostrando os benefícios que o mercado dentro do condomínio pode trazer para os condôminos e para os síndicos. Isso é importante, né, pessoal? Porque vocês viram que o nosso podcast ele não só cumpre a função de conectar as pessoas do mundo condominial, mas reencontrar amigos que parece que há mais de 2 décadas não se viam. A gente tem essa função social também, né? Uma alegria sempre poder estar aqui, sempre dividindo aqui com a Márcia essa tribuna, agradecer muito os convidados aqui pela disponibilidade de trazer um pouco para nós, para um bate-papo sobre a experiência, como é que funciona, como é que é do outro lado do balcão, como a gente costuma dizer, né? Porque quem mora em condomínio, quem tem a experiência do condomínio, que tem o mercadinho, como a gente chama popularmente, tem uma visão. Mas como é que é por trás disso, né? Quais são as lutas, os desafios e a expansão desse projeto? Agradecer sempre o nosso patrocinador, a LCD Condomínios, agradecer aos nossos apoiadores, Condomínios pelo Mundo, Conase, SEX e Anacom. Então, vamos passar a palavra para que eles se apresentem a vocês e que a gente possa entender e compreender um pouco mais esse universo. Obrigado, pessoal. Imagina, a gente que agradece o convite, né? Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Marília, então, sou administradora de formação, trabalhei por quase 20 anos na indústria de tecnologia, né? E quando busquei empreender, eu busquei algo que eu pensasse que pudesse ter um propósito e também que tivesse a ver com tecnologia, porque quando se pensa em mercadinho, até muitas pessoas não se dão conta que precisa sim de muita tecnologia por trás para que isso funcione, para que isso seja possível, né? Então, estamos agora há 3 anos, né? Começamos como clientes de mercadinhos da concorrência e nos encantamos pelo modelo de negócios, procuramos a empresa que a gente entendeu que mais fazia sentido e hoje gerenciamos 25 condomínios, né? Entre condomínios e empresas, na verdade, e temos um centro de distribuição próprio também, onde a gente está começando também a distribuição para os demais franqueados da região. Então é uma loucura, assim, são muitas emoções, a gente brinca que dá para escrever um livro com tudo que a gente tem vivenciado aí nesses últimos 3 anos. Conta para nós como é que foi, o que motivou, como é que foi o início disso? Dia disseram, vamos aqui? Não, essa ideia, né, foi se criando aos pouquinhos, né? A Marília trabalhava na iniciativa privada, eu também. E volta e meia eu advogava também paralelamente, ainda advogo, né? E sempre vinha o assunto ali, né? Que legal esse modelo de negócio, né? Eu gostaria de empreender, eu também, né? E aí eu notava que a Marília tinha muita vontade de empreender, mas faltava daqui a pouco um apoio moral, assim, uma pessoa ali para dizer que estava tudo certo e que tinha que ir à frente, né? E eu como marido, né, já éramos casados e, enfim, amigo e tudo mais, não pude me eximir dessa situação e apoiei, né? Falei, não, se tu quiser largar, né, o emprego na iniciativa privada, né, a gente larga e vamos encarar essa aventura, né? Vamos aventurar e vamos ver o que vai acontecer. E aí a Marília começou a verificar no mercado quais eram as opções, né, de mercados autônomos. A gente já tinha decidido que aquele nicho ali que era interessante, era a época de pandemia ainda,
mais ou menos, né? Acho que era pandemia ainda, então era um momento ali que estava nascendo muito o mercado de condomínio, né? Porque o pessoal não podia sair de casa. Então, o que vai fazer? Vai levar o mercado para dentro da casa das pessoas, né? E aí a Marília começou a ver as opções que tinham no mercado e apareceu o Market for You, ela ficou muito encantada, né? Principalmente com a questão tecnológica. A Marília trabalhava em uma empresa de tecnologia e falou, olha, onde eu trabalhava não tem os recursos que eu encontro aqui no Market for You para poder, né, fazer, para poder trabalhar. E a partir disso, fomos indo, já começamos, né, com muitas lojas, assim, a gente acabou sendo preterido, né, num primeiro momento pelo Market for You, porque tinham 2 franqueados em Porto Alegre, e aparentemente eles não ficaram muito felizes com a ideia de ter um terceiro franqueado trabalhando, né? E aí foi um banho de água fria, assim, a gente, né, a gente já tava com o plano todo esquematizado. E aí eu acho que deu, sei lá, quantos dias deu? Uns 3, 4 dias? Isso, acho que foram 2 dias depois. 2 dias depois, ligaram lá da rede e falaram, olha, o franqueado tal, né, ele tá querendo vender as lojas dele ali, não sei se vocês têm interesse e tal. Então, quantas lojas tem? Tem 10. Ok, vamos comprar então Já as 10 começaram lojas. com 10. Não, hoje a gente olha pra trás, assim, a gente pensa, nossa, a gente foi muito louco, assim, foi muito, né, assim, foi porque imagina, 10 lojas, do nada, a gente vai começar com 10 lojas. 10 lojas, quando tu fala, leia-se 10 mercadinhos 10 em 10 mercadinhos condomínios. em 10 condomínios diferentes. Entendi. E aí deu mais, eu acho que um mês, eu acho que o outro franqueado também meio ficou desapontado com o fato de ter um novo que já comprou as lojas que ele queria ter comprado e já quis vender as dele também, né? E a gente acabou comprando. Então, assim, em questão de 3 meses, a gente tava com 20 lojas. 21 lojas, acho que eram 11, 10, né? 21 lojas. Né? Então foi assim que começou, né? Uma correria, era só eu e a Marília e a minha prima inicialmente, para todas as lojas, né? Ela ia ser a babá do nosso filho recém-nascido, porque tudo isso começou na minha licença maternidade, né, do nosso primeiro filho. E eu ia voltar ainda de licença maternidade e quando a gente assumiu as lojas, e a gente viu que ia ser impossível o Arthur tocar tudo sozinho, e aí a Luísa de babá virou né, colaboradora do mercadinho. A mãe do Arthur assumiu né, os cuidados com o Matheus para eu poder voltar a trabalhar, e foi uma loucura, porque o que a gente pensou? A gente viu uma oportunidade ali da gente ganhar quase 1 ano e meio de dedicação de 2 frentes diferentes, né? Então, por mais que fosse muita coisa, muito intenso, não existiam outras oportunidades para se comprar. Ou a gente aproveitava aquela oportunidade, ou outra pessoa ia aproveitar. E aí eu imaginei, a gente imaginou que a gente ia começar prospectando, talvez uma loja para ter que tocar em paralelo com a empresa, e assim a gente viu que poderia já ganhar tempo, né? Ganhar tempo e começar a aprender. E eu, assim, não tinha experiência no mercado de varejo de alimentos, né, supermercadista. Tinha experiência no varejo de, né, tecnologia. E aí ter uma multidão de dados, muitos dados de cada condomínio para conseguir analisar como é que as coisas funcionavam, mix de produtos, vendas e tudo mais, para conseguir analisar os dados. E aí, em cima disso, já começar a entender o mercado e propor melhorias, foi muito legal, né? Assim, então a gente realmente conseguiu começar já com um banco de dados fantástico para começar no primeiro momento, né, entender o que estava acontecendo, com suporte muito forte da franquia também, que é realmente fantástico, assim, nunca me arrependi da nossa escolha, né? Às vezes as pessoas até escolhem, quando vão empreender, uma franquia que ofereça uma taxa mais barata ou algo assim, mas se tu não tem todo esse suporte por trás, não faz sentido, né? Então, a gente veio com essa base forte, com essa base de dados muito grande e assumiu o desafio. Claro, a gente, né, o Arthur a gente precisou tomar decisões ali, porque a gente ia começar em paralelo com o nosso negócio, né, com os nossos empregos, e a gente viu que seria impossível, né? Então a gente tomou a decisão que primeiro o Arthur sairia do emprego dele, e logo na sequência, né, 1 ano depois, na verdade, eu saí também pra gente ficar totalmente dedicados. O detalhe de quando a Marília pediu demissão ali pra sair, a gente descobriu que estava grávida de novo, né? Foram
atos de coragem Nossa, Total. contínuos, assim, porque a gente queria muito, né, ter um segundo filho, mas a gente não sabia se ia conseguir ter, já próximo dos 40 também, né, e aí eu já tava cumprindo aviso prévio, né, tinha pedido demissão, e aí eu descobri que eu tava grávida, e eu, meu Deus do céu, é isso mesmo, porque era né, ainda tudo estava começando, imagina, esse mercado, esse ramo começou há 5 anos atrás, né, isso a gente tá falando de 2 anos atrás, muitas oportunidades surgindo, porque começaram todos os condomínios a querer ter, mas ainda muitas coisas a se ajustarem, né? A tecnologia, controle de furtos, muitos e muitos desafios que ao longo do tempo foram se aprimorando, né? Os 20 condomínios, os 21, dos 25 que a gente tem hoje, não são, né, os 21 mais 4. Tinham muitos condomínios que tinham naquela época que não tinham um espaço adequado, não tinham perfil, então a gente teve que passar por muitas decisões para onde a gente via que tinha potencial, mas precisavam de ajustes, tinha que fechar o espaço, tinha que botar mais câmeras, tinha que melhorar o mix, tinha que botar mais equipamentos, né? A gente teve que fazer uma análise muito profunda e tomar decisões difíceis também. Esse aqui é melhor fechar mesmo, pegar os equipamentos e ir para outro lugar, porque está representando prejuízo, né? Restaram um pouco daquela época, né? Do inicial ali. Então a gente sempre, o pessoal pergunta, né? Quantos condomínios vocês têm? A gente fala, a gente tem 25, mas, né, a quantidade, né, não significa qualidade também, né? Então, assim, a questão de faturamento quintuplicou, sextuplicou desde que a gente... Dessas 20 iniciais. Desde as 20 iniciais que a gente tinha. Então, né, hoje a gente tem 25, né? Não tem muito mais. Isso que vocês estão trazendo, né? Vocês deram um salto no sentido de número, mas depois recuaram e avançaram de novo, né? Como é que é essa questão cultural? Porque realmente, olha, aqui dá certo, aqui pode ser que não dê certo, seja pela estrutura ou seja daqui a pouco pelo próprio formato do condomínio. Como é que é isso? Isso ainda é um entrave hoje, 2025, por exemplo? Ou vocês sentem que hoje o mercado está um pouco... Leia-se o mercado condominial, ele tá mais aberto à ideia do mercado? Porque ele é autônomo, né, o serviço. Uhum. Quer responder? Posso falar? Mudou muito de lá para cá. No começo, muitos condomínios acharam, inclusive, que era uma super oportunidade de ganhar muito dinheiro com isso. Achavam, nossa, vocês vão estar explorando o nosso espaço, vocês precisam pagar muito bem por isso. E a verdade é que, em muitos casos, a conta não fechava, né? Assim, é um serviço caro de se manter. São pequenos faturamentos que, somados, né, 25 lojas, muitas vezes não representam o faturamento de um condomínio, de um mercado grande, de uma grande rede. Então, o volume que se compra, a logística para estar com frequência em cada um desses espaços, porque o espaço é pequeno, então eu não posso, mesmo que eu quisesse deixar um grande estoque lá, eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa e voltar várias vezes para limpar, organizar e botar mais produtos, né? Então, existem muitos custos envolvidos e cada vez mais os condomínios estão enxergando que eles têm que oferecer, e principalmente os síndicos, conveniência para os moradores. Não deve ser um negócio, deve ser uma comodidade a ser oferecida. Então, isso vem melhorando muito, né? Eu acho que também os concorrentes, a quantidade de redes de mercados autônomos que surgiram é incontável. Cada vez que a gente ouve os números, assim, eu não sei se já tiveram mais de 100. Qualquer número que eu falar, eu vou estar inventando agora, mas é um número gigante. E muitos quebraram de lá para cá. Porque parecia que também o que eu preciso é oferecer uma proposta alta de um percentual do faturamento para me colocarem lá dentro. E aí depois a conta simplesmente não fechava, né? Porque como é que tu vai fazer? Preço justo, repasse alto para o condomínio, custos altos de logística, impostos. Quanto mais se cresce, né? O imposto vem junto também, né? Perdas, porque existem muitas perdas, seja por furto, seja por vencimentos, né? Gerenciar, né, num ambiente com uma quantidade restrita de pessoas que podem acessar para ter um mix completo, tem que ser tudo muito bem estudado, tem que ser muito bem pensado para garantir que tu vai ter o máximo possível de assertividade nas escolhas, né? Mas isso sim vem mudando muito. Inclusive, a gente tem experiências agora de condomínios, por exemplo, pequenos, não digo pequenos, condomínios médios que a gente atuou no passado e que a gente optou por sair, porque exigiam um investimento muito grande de reforma, né?
de reforma, porque não eram locais adequados, locais abertos, onde qualquer um passava e podia pegar e a gente não tinha como bloquear um acesso, onde também não era adequado para deixar produtos, porque era abertos, podia sujar e coisas assim, e que na época a gente tentou propor para o condomínio para dividir o investimento, ou para retirar do repasse, ou coisa assim, e esse condomínio optou, por exemplo, por procurar alguém que fizesse o investimento, e agora estão nos chamando para voltar. Né? Então, tá mudando essa mentalidade, porque as pessoas estão entendendo que não é tão simples assim ter um serviço de qualidade, não é tão simples assim ter um mix completo, e inclusive a gente tem visto também, além desse movimento de troca por questão do serviço em si, empresas optando, assim como a gente fez muitas vezes, por fechar pontos de venda, porque o contrato não estava adequado para o retorno que um condomínio pode dar. E é um negócio, né? A gente precisa ter retorno disso, a gente optou por se dedicar para trazer um retorno também financeiro, além da comodidade, né? Sim, quando o condomínio então procura vocês analisam o perfil do condomínio, o perfil de produtos que vocês vão fornecer e se tem que fazer alguma melhoria, se vai ter que fazer alguma construção, se vai ter que colocar um ar-condicionado naquele ambiente, tudo isso daí a empresa analisa, vocês vão até o local, fazem toda essa análise. Exatamente. E essas possíveis benfeitorias naquela área de uso comum ali, é por conta de vocês, por conta do condomínio ou é negociado? As negociações são totalmente individualizadas, assim, cada condomínio é um caso, a gente realmente vai ao local, avalia o número de moradores, avalia o perfil, né? Não é todo o perfil. É bem importante a questão do perfil, né? A gente consegue ver o perfil que mais vende para esse tipo de negócio, outro perfil prefere ir no supermercado e comprar, né, em maior quantidade, deixar estocado, né? Então, assim, é bem individualizado. Até uma curiosidade, assim, nossos maiores faturamentos não são os nossos condomínios classe A, B, C, nem em ticket por apartamento. Por quê? Porque muitas vezes o perfil classe A, ele tem espaço numa despensa para fazer o super rancho. Então, ele até vai se beneficiar do mercadinho, mas vai ser a exceção. Faltou um item pontual, um arroz, um óleo, ou deu alguma vontade de madrugada. Enquanto um condomínio classe perfil mais B, ele não é tão sensível a preço, por exemplo, como um classe C, mas ele tem uma rotina mais corrida, ele não tem empregado em casa, ele não teve tempo para o rancho, então muitas vezes ele chega do trabalho, ele desce para comprar uma comida congelada, uma comida para fazer, a bebida, o suco, o refrigerante, ele faz muitas vezes tem a questão da localização quase o rancho, também, né? A questão da localização, às vezes é um condomínio num lugar mais isolado, que tu não tem perto ali um mercadinho de bairro, um mercado, um Zafari, um Nacional, alguma coisa assim. Então, né, ele acaba e daqui a pouco sair de noite, né, por exemplo, vai sair de noite, perigoso, né? A pessoa vai pegar carro, vai sair. Então, acaba tem um perfil de clientes que compra quase tudo no mercadinho mesmo. Assim, a gente vê que são assíduos e compram muito mesmo. A gente fica impressionado até, às vezes, com a quantidade. Falaste do padrão do condomínio, né? Uma dúvida minha mesmo. O preço dos produtos dentro, ele vem tudo tabelado já, é tudo aquilo ali? Ou é possível, tipo, não, esse aqui nós temos um condomínio que ele não é de luxo, ele é um condomínio intermediário, então aqui, essa garrafa d'água aqui eu consigo botar um preço. Como é que funciona isso? Isso é muito interessante, que a gente implementou no ano passado uma precificação por inteligência artificial. Isso é totalmente inovador, disruptivo. Até onde eu escutei falar na rede, não existe hoje rede varejista que trabalhe com essa inteligência, algo que é uma tecnologia desenvolvida do Market for You, que permite que cada ponto de venda, por geolocalização, tenha a comparação de preço com os principais mercados da sua região. Então, isso realmente é totalmente personalizado. Claro, leva em consideração o nosso custo também. Não dá para ter a expectativa de que a gente vai conseguir ter o mesmo preço que uma grande rede varejista, porque eles compram cargas fechadas, eles compram pallets, né? A gente tem um volume grande para o nosso ramo, né? Mas a gente não consegue comprar com o mesmo custo que essas grandes redes compram. Mas a gente consegue, dentro da nossa realidade, ter uma tecnologia que nos permite ser o mais assertivo nessa questão de balanceamento entre o preço dos produtos. Às vezes eu posso nem ganhar quase nada no preço de algum produto, porque eu tenho um custo mais alto de compra e eu sei que é um produto que o cliente, o consumidor é muito mais sensível a preço e que se eu aplicar a margem que eu precisaria
padrão reto para todos os produtos, o cliente se assustaria e não compraria, mas eu consigo comprar algum outro produto diretamente da indústria, que aí eu consigo ter um preço parecido, e aí com isso eu vou balanceando para garantir que chegue o preço mais justo possível, né, dentro da realidade de cada região. Então isso a gente consegue ter uma personalização, e os nossos preços hoje são para cada um dos condomínios individualizados. Que interessante. Deixa eu uma dúvida também, assim, como é que funciona a contraprestação para o condomínio? Isso é muito bacana, é outra coisa que até onde eu conheço só a nossa rede tem. Nós temos o portal do síndico, que é um portal da transparência. A gente faz o cadastro do síndico no sistema e ele tem acesso em tempo real ao faturamento, ao resultado. Claro, não tem nenhuma informação a respeito dos clientes que estão comprando por uma questão de LGPD, mas eles conseguem ver, não somos nós, não é a Marília e o Arthur que vai mandar um PDF, um Excel dizendo faturou tanto, até porque a maioria, não são todas, mas a maioria das negociações tem algum percentual de repasse atrelado ao faturamento, né? Então ele consegue ter segurança, certeza de que ele realmente está tendo né, a prestação de contas referente ao que foi acordado, ao que foi combinado, porque ele consegue ver isso. De qualquer forma, né, a gente tem por hábito todo mês montar um e-mailzinho, um comunicado detalhando. Eu gosto de dividir com os condomínios, por exemplo, quantos clientes tiveram ativos, até para eles entenderem o quanto os moradores estão realmente aproveitando, né? E é bem legal que a gente vê que na grande maioria dos condomínios o nosso número de usuários ativos é maior que o número de apartamentos. Então, na média, mais de uma pessoa por apartamento está comprando, né? Que é um bom indicador. A gente consegue olhar o ticket médio por cliente ativo também. Então, tem uma série de referências que a gente consegue ter para ver onde é que a gente pode melhorar, se engajar mais os moradores, divulgar mais o mercado, porque ainda, às vezes, está num local mais escondido, alguma coisa assim, pode ser que tem pessoas que ainda não usam, ou se é realmente atuar em alguma outra forma, ajustar o mix para adaptar para a realidade daquele condomínio, né? Então, a gente vai fazendo os ajustes finos baseado num monte de informações. E esses repasses para os condomínios, a empresa de vocês, ela faz sobre a arrecadação líquida ou do bruto que vai ser repassado para o condomínio? Isso é um ponto bem importante também, assim, nessa mesma linha de transparência, o nosso repasse, sempre que existe um acordo de percentual, é em cima do bruto. Isso, inclusive, é uma informação que a gente até tem alguns vídeos de campanha da rede explicando, porque esses dados, muitas vezes, ao comparar as propostas, não são muito claros. Ou, né, muitos concorrentes colocam lá X% do faturamento, não especificam se é bruto, líquido, e aí depois, quando a gente vai ver a comparação, num exemplo de um mesmo faturamento de 20 mil, né, vamos supor 3% de repasse acordado. No nosso é 3% de 20 mil. No outro é 3% de 20 mil, e aí desconta imposto, desconta taxa de cartão, desconta índice de furto, perda de validade, custo de operação. São dados que é impossível de um síndico auditar, conferir, né? Então, além da pegadinha, digamos assim, de achar que estão recebendo propostas iguais, recebendo o mesmo percentual, são dados que qualquer número pode aparecer ali, não tem como saber se são confiáveis, né? O Excel aceita tudo. Então, é bem importante essa questão da transparência, de saber que a informação que está ali vai ser simples, né, de ser digerida, a qualquer momento acessada, e que a confiabilidade de que a conta qualquer um consegue fazer, não precisa fazer um MBA em tributos ou qualquer outra parte da contabilidade para entender. Em termos de responsabilidade, porque a marca ela é uma franquia de vocês, isso? Nós somos franqueados da rede. Isso, franqueados da rede. Quando o condomínio assina o contrato, ele assina com o CNPJ de vocês? Ou ele assina com a marca original, vamos dizer assim, com eles? Depende. A grande maioria das vezes assina diretamente com a gente, mas pode acontecer alguns casos da prospecção ter vindo diretamente da rede, aí o contrato é assinado diretamente com eles. Uhum. Mas via de regra, até talvez se perguntar para outros franqueados seja diferente, mas como a gente começou com muitas lojas já, a gente foi criando um networking forte, né, com
com as administradoras, com síndicos. Então, a grande maioria das lojas que a gente abre hoje em dia vem por indicação das pessoas que a gente já atua e não pela rede. Então, a maioria dos nossos contratos é diretamente com a gente. Mas a franquia também faz um trabalho bem forte nesse sentido, né? Até porque como existe também publicações na mídia, o Celso Portioli é um dos sócios, então tem divulgação na TV também. Então, muitos condomínios se cadastram diretamente no site e pedem o contato. E aí, quando vem deles, o contrato é com a rede. Perfeito, perfeito. Tu tocaste num assunto importante que, na verdade, eu já participei uma vez, analisei um contrato com uma empresa de mercadinho e participei da assembleia, é a questão do furto. Como é que essa rede se protege? Como é que houve a evolução? Porque isso muitas vezes é a grande pergunta, né? Eu vou ali, eu vou entrar, eu tenho um tag, eu tenho um reconhecimento facial, enfim, eu vou ter o acesso. E como é que tem esse controle? Essa é uma história que dava para escrever um livro, assim. As histórias que a gente tem, vocês não acreditam. A gente já viu de tudo, né? Quando a gente comprou as lojas, né, a gente foi com o coração puro, né? Achando que o mundo... Que é tudo sob controle. Né? Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, as pessoas todas respeitavam as regras, né? E tudo era perfeito. E então, assim, principalmente quando a gente foi, né, vamos conhecer as lojas, nossa, locais abertos, que interessante, né, como é que pode, que legal, dá tudo certo. E começou a passar o tempo e a gente viu que não tinha possibilidade de ter uma loja sem a existência de travas, né, sem a existência de controle de acesso, né. Muitas vezes a gente via nas câmeras o sujeito pegando os produtos e tu não sabia a quem recorrer, a quem era, daí tu perguntava pro síndico, ele, olha, eu não conheço, talvez seja um convidado, Sim, não sei, né? Então, essa acho que foi uma das primeiras medidas o primeiro susto que a gente tomou, e a primeira medida que a gente tomou assim que a gente assumiu as lojas, que foi começar a fechar tudo, né? Colocar controle de acesso. O Market for You trabalha com acesso pelo aplicativo. Tem um botãozinho no aplicativo ali, destravar, e aí tu pode destravar a geladeira, a porta principal, enfim, o que tiver trava, né? Quando a entrada... depende do condomínio, a gente permite a entrada de menores de 18 anos, né? Mas alguns condomínios que tem... que pode entrar menores de 18 anos, a gente coloca travas nos locais onde tem bebida alcoólica, cigarro, alguma coisa assim. Então a gente, né, tem esse controle de acesso por aqui. Então, basicamente o sujeito baixa o aplicativo, abre pelo aplicativo, a gente tem o acesso quem é aquela pessoa, número de telefone, CPF, né, e mais alguma informação que a gente consegue saber quem é. Uhum. E a partir disso, com câmera, né, a gente tem um sistema de monitoramento bem completo, tem bastante gente olhando câmera hoje. Quantas pessoas estão olhando hoje câmera? 5 ou 6 pessoas. 5 ou 6 pessoas olhando câmeras hoje, né? Essas 5 ou 6 pessoas são da empresa de vocês. Nossa, Uhum. nossa. A gente está também verificando agora um piloto assim com uma empresa terceirizada para ver se funciona bem, porque tem isso, né? A gente começou a ver a questão de furto a partir de gatilhos, né? Por exemplo, tu via ali, a pessoa tem produtos dentro do carrinho, a pessoa destravou a porta e não comprou nada, né? E só que a gente via que ainda dava diferença no volume, e aí a gente viu a necessidade de realmente viu que tinha que ver tudo de tudo. Sim. Né? Porque o principal furto é aquele da promoção, né? Que o sujeito chega lá, pega 6 e paga 4, né? Compra uma paçoca e leva de brinde ali mais um rancho, né? No Ludovico, né? Assim, então... E esse é um dos grandes desafios mesmo do negócio, né? Ir atrás, né? Assim, às vezes também tu vai atrás de outras pessoas ameaçam até, inclusive, né? O caso da mocinha, aquela do condomínio, a gente não pode falar, né? Mas né? Mas que, inclusive, assim, a gente viu ali o que aconteceu e a pessoa, não, mas eu vou processar vocês. Tá bom, tranquilo, mas, né? Paga, né? Que daí a gente pode processar, não tem problema. E até hoje não foi resolvido, mas vamos resolver.
A gente tem, inclusive, uma parceria com uma delegacia próxima que a gente registra os boletins de ocorrência dos casos que a gente não conseguiu resolver. Para vocês terem ideia da gravidade de alguns casos, assim. A gente tem pessoas, principalmente quando a gente assumiu, como a gente teve nesse histórico, primeiro assumir operações de franqueados anteriores e também, nesse meio do caminho, operações de empresas que eram concorrentes, que a gente acabou assumindo o condomínio, já tinha muitas pessoas com a cultura de com vício já, viver né, às custas, né, do mercadinho. Então a gente chegou a pegar casos de 4 mil, 6 mil, que quando a gente viu o que estava acontecendo, a pessoa estava há um mês vivendo daquilo. Nossa. E aí, né, assim, hoje... Mas, só deixa eu interromper uma coisa. É uma coisa interessante que quem faz esse tipo de coisa que a gente nota, ela não pega o básico ali. Não é o feijão, o arroz. É o supérfluo. É o espumante. É a cerveja. O soro, é a cerveja, né? É a pizza cara, sabe? É aquele... qual é o panini? É só produto top, assim, sabe? Ela não... É pra não ir, tu ver assim, coitado, tá passando trabalho. Olha, né? Acho que não. Eu acho que não é bem assim, né? Isso, a pessoa acaba não se dando conta que, além de dar um prejuízo para vocês, também o condomínio deixa de ganhar. Com certeza. E esse é o maior prejuízo que a gente tem, porque a gente deixa de vender, porque o cliente encontra a loja desabastecida, porque ainda consta no sistema que o produto está disponível, então a gente vai lá fazer a reposição e não leva aqueles itens. Aí a gente precisa fazer o inventário, olhar, opa, tá estranho aqui, por que era para ter, né, 20 Coca-Colas e só tem 15? Aí, como essas pessoas fazem muitas vezes recorrente, daqui a pouco tu chega um dia, se tu não tem um controle muito grande, a gente foi se aprimorando nisso também, do controle de inventário. Hoje em dia a gente faz dos itens mais vendidos em 100% dos abastecimentos o inventário, para não ter esses buracos. Porque muitas vezes, eu já ouvi muito isso de síndicos que tinham mercados da concorrência ou algo assim, o abastecimento é ruim. Eu não preciso nem conversar com essa empresa para saber que o problema deles não é o abastecimento, e sim a falta de controle do furo de estoque. Porque tu pode ir todos os dias abastecer, mas se tu não deu falta dos itens para ajustar o inventário e voltarem aí todos os itens que as pessoas levaram, o teu abastecimento vai ser incompleto, né? E esse é um dos grandes problemas, porque a gente pode até recuperar o valor né, de todas as pessoas que tiram sem pagar, mas a pessoa que foi numa loja e não encontrou um item que ela olhou, porque o nosso aplicativo, a pessoa consegue inclusive olhar de dentro do seu apartamento os produtos que estão disponíveis, né? E a gente tem todo um cuidado para que isso seja 100% acurado. A única coisa que eu não consigo gerenciar é o vizinho que 5 minutos antes levou o produto e não pagou. E aí ela chega na loja e não encontra o produto, a experiência dela é prejudicada. A impressão é que nós somos desorganizados, né? E aí a gente também não pode ficar dando detalhes, não, sabe o que é, né? Assim, e assim, obrigada por avisar, mas vou investigar o que aconteceu e vou ajustar. Amanhã vai voltar o produto, né? Já teve alguma situação envolvendo esse cenário que a gente está conversando que foi preciso vocês chamarem um síndico e dizer assim, olha só, meu amigo, chama o pessoal numa assembleia e não tá legal. Já teve isso? Teve, inclusive alguns que a gente optou por fechar foi por problema de furto, assim, porque a gente tem casos e casos, a gente tem síndicos que são muito parceiros, que olham os vídeos, ajudam a identificar, assim, às vezes não é responsabilidade deles, a gente não obriga ninguém a fazer isso, mas é interesse deles também que tenha um condomínio legal, com bom funcionamento, né, então a grande maioria é muito solícita em nos ajudar, é a exceção a gente pedir ajuda, porque o nosso sistema já permite que a gente tenha os dados, né, a pessoa valida o WhatsApp, então eu já tenho como contatar, eu já tenho o CPF certo da pessoa, né, em 99% dos casos. Nessa exceção a gente chama. Mas tem alguns outros síndicos que dizem não tenho nada a ver com isso, né, é uma questão de vocês, e a gente já teve todas as situações imagináveis nesse sentido, né, então a gente já optou em fechar por alguns condomínios que a gente viu que não estava tendo apoio para reverter. Para vocês terem ideia, a gente já teve casos onde a gente botou a trava de acesso, porque o condomínio já tinha uma rede anterior que não tinha um controle por tag, e a tag, tu depende do quê? Tu depende do apoio do condomínio para identificar uma pessoa. Ainda tem empresas que trabalham dessa forma. Às vezes ajuda a ganhar na assembleia porque parece mais cômodo tu usar a mesma tag ou o mesmo reconhecimento facial que tu usa no teu condomínio. Mas na prática, tu acaba tendo uma morosidade para resolver, para identificar os casos, porque com o nosso sistema a gente cruza dados. A pessoa apertou o botão para entrar, eu já sei quem é, eu já sei o que ela comprou, pagou ou deixou de pagar para comparar com as imagens da câmera, eu consigo resolver. Ela acessou o aplicativo, eu já consigo ver, opa, naquele momento ali a pessoa tal acessou o aplicativo, né? Porque acontece eventualmente de entrar de carona, por exemplo, né?
Então o controle é bem A bem, pessoa bem entrou efetivo. no mercado, vocês já recebem um alerta de que aquela pessoa está entrando Isso. e ela vai abrir uma geladeira com bebida alcoólica. Vocês também A gente tem todo recebem esse alerta. esse alerta, a gente consegue ter Exatamente. todos esses indicadores. E com isso, assim, a gente já teve desde a situação, quando a gente assumiu condomínios que antes tinham lojas de concorrência, de ter que fazer esse convencimento do síndico que, assim, existe uma razão para outra empresa não estar mais aqui. Eles não tinham controle de furtos, a gente precisa ter esse controle com a nossa trava e tudo mais, e ter que comprovar com os dados. Olhar aqui, ó, a gente assumiu faz 1 mês e meio. Olha todos os casos que a gente teve nesse meio tempo, sendo que esse a gente não sabe nem quem é. E aí eles viam os casos e compravam facilmente a ideia, mas a gente precisava primeiro ter esse período de coleta de dados, mostrar para eles que sim, infelizmente no teu condomínio também acontece, não é um caso isolado, né, em um outro condomínio, para provar que a gente precisava ter um controle mais efetivo e aí sim instalar o nosso modelo. E aí muitas vezes os moradores questionavam por que não era assim no outro, é mais complicado, muitas vezes tem essa resistência. Até as pessoas entenderem que sim, é muito necessário, é isso que a gente precisa para conseguir prestar um bom serviço para vocês, né, a gente precisa ter controle do que acontece. E as vendas dentro do condomínio, elas são as pessoas, é novidade, elas acabam comprando mais logo que vocês se instalam ou continua sempre o mesmo perfil de... É uma crescente, eu acho, né? Praticamente todos os condomínios que a gente assumiu sempre aumentou o faturamento, assim. A gente gosta... Bom, eu sou dos números, né? Pra mim, eu adoro. Essa parte de mix de produtos, assim, a gente tá sempre botando novidade. A gente geralmente cria grupo de WhatsApp pra divulgar. Então, assim... Toda sexta-feira é dia de divulgar as novidades da semana, né? Então, para estimular o cliente a saber que ele vai encontrar coisas diferentes, porque o público justamente é um grupo limitado de pessoas. Se eu tiver sempre os mesmos produtos, eles vão enjoar. Então, eu diria que esse é um dos nossos grandes trunfos de sempre aumentar o faturamento em relação a empresas concorrentes que a gente, né, assumiu o condomínio, ou em relação a gente mesmo, né? A gente está sempre colocando novidades e a gente vai testando, né? A gente vai olhando os números. Tudo que começa a cair, porque às vezes o produto é excelente, mas as pessoas enjoaram. Então, a gente substitui, a gente dá uma pausa e bota uma outra novidade. Às vezes também tem questões sazonais, né? A sopa, por exemplo, sai super bem no inverno, no verão o pessoal não dá muita bola. Então, muitos produtos, depois de um tempo, eles voltam também. Mas a gente está sempre nesse processo contínuo de buscar trazer novidade, manter o que está saindo muito bem e ir substituindo tudo que ou não agradou, seja por sabor, por preço, ou pelo que for, e botando coisas novas para estimular. Uma coisa que eu noto também é a questão do hábito, né? E também, muitas vezes, os condomínios não sabem que tem um mercado no condomínio deles. Né? Não é divulgado pelo síndico, muitas vezes, ou enfim, eles não sabem que tem. Então, a partir do momento que, né, vão tomando conhecimento, né, da existência do mercadinho e vão tendo o hábito, é uma crescente, né? Então, a gente já viu ali até um dos condomínios que a gente... pegou desde o início, ele triplicou o faturamento, né? Mas quadruplicou o faturamento. Imagina, a gente pegou com X e tá 4X, né? E é aquela coisa do hábito, né? Então, acho que é isso. Eu adoro essa parte, particularmente, né? Esse desafio dos números. Eu vou olhando faturamento, performance de vendas, quando eu boto produto novo, muito diferente, assim, eu fico olhando quantos já vendeu daquele produto. Pra mim é uma diversão, né? E eu gosto muito de ver esse movimento. Isso é uma das coisas que eu mais queria quando eu pudesse, né, na questão do empreender, conseguir ver o reflexo das nossas decisões nisso. Então, muitas vezes, condomínios que tem muito fluxo de pessoas, eu vi que está aumentando muito, né, final de semana, nos condomínios é onde está concentrado a maior parte do faturamento. Muitas vezes eu vi que chegava segunda, né, mesmo abastecendo no sábado, a geladeira estava vazia em algum item, estava faltando. Primeiro eu ia lá, ajustava as quantidades, no limite da capacidade daquele equipamento. Quando eu vi que ainda não era suficiente, tem um espacinho, o pessoal brinca que eu devia ter feito arquitetura, não, assim, meus desenhos não são muito bonitos, mas eu vou fazendo como encaixar dentro do espaço. Vamos, aqui, ó, se a gente virar o freezer assim, dá mais uma geladeira aqui, bota mais um freezer, daqui a pouco troca o horizontal pelo vertical para caber 2. E aí a gente foi botando mais equipamentos, além dessa questão do mix de produtos, e em todos os condomínios que tinham já um bom resultado, foi muito mais fácil aumentar muito o faturamento de condomínios que já faturavam muito bem com essas medidas de ter mais equipamentos, mais espaço para expor produtos, do que muitas vezes crescer o pequenininho que não estava
tão engajado ou coisa assim. Então, prestar um serviço cada vez melhor para os que já estão valorizando, a gente vê que tem um retorno muito mais positivo que botar mais lojas, assim, é bem claro isso pra gente, assim. E às vezes por questões estratégicas dentro do condomínio existe a possibilidade de vocês tirarem o mercadinho de um lugar e colocar num outro local disponibilizado pelo condomínio maior para colocar mais produtos. Se vocês verificam que tem uma venda maior de determinados produtos, precisa colocar mais 2, 3 freezers, vocês conseguem fazer? A gente teve 2 experiências recentes nesse sentido. Uma está em andamento e a outra a gente executou. A gente tinha um condomínio que com perfil Airbnb, não muito grande, mas que para esse condomínio fazia muito sentido ter o nosso serviço pela questão da conveniência, né? As pessoas chegam de viagem, mas a gente tinha uma parede. A gente tinha uma parede, então, onde a gente tinha uma gôndola fechada, onde, como ela era num ambiente aberto, a gente colocou essas travas que a gente coloca geralmente na porta, a gente colocou no armário, colocou na geladeira, mas a nossa loja era isso, era uma geladeira e um armário. E a gente tava, assim, o retorno era pequeno daquele local, a gente até renegociou o contrato, porque não tava fechando a conta pra gente, eles queriam que a gente ficasse. É ruim de monitorar também esses locais, né, porque tem muito fluxo de pessoas e as câmeras normalmente têm sensor de movimento, né, então tu pega um local com muito movimento, tu tem que olhar muito mais a câmera, né, do que tu olharia num local fechado que tu vai ver que a pessoa tá ali para o mercado. E aí eles nos disponibilizaram um espaço fechado agora no início de janeiro. E aí foi praticamente uma nova inauguração, assim, porque a gente agora tem um espaço fechado onde a gente consegue colocar freezer de sorvetes, freezer de comida congelada, colocamos uma cervejeira a mais, né? E aí, assim, no mesmo momento o faturamento já deu um salto, porque, claro, tem mais oferta de produtos, tem mais quantidade, mais variedade também. Então foi bem legal. E agora nós estamos com um projeto no nosso maior condomínio também, onde a gente tem um container e é um condomínio que consome muito, assim, esse foi um dos que eu dei o exemplo, assim, ó, a gente começou com 3 geladeiras, aí a gente viu que o consumo estava muito grande, a gente remexeu ali no espaço, imagina, um lugar de 2,5 por 6 o tal do container. Já tá no limite, a gente botou mais uma geladeira, a gente viu, não, ainda continua tendo espaço, na segunda-feira a gente chega, tem produto que acabou, aí botamos mais uma segunda cervejeira, então a gente já tá com 5 geladeiras lá, mais um freezer de sorvete, mais um freezer de congelados, mais uma super gôndola. Só que, assim, pode ter mais espaço para sorvete. Aí agora, já repensei ali o espaço de novo, como é que a gente vai fazer caber mais um freezer lá dentro, mas a gente já tá conversando com o síndico para duplicar, né? A gente, né, quer passar uma proposta, ainda não tá nada aprovado, mas ele gostou muito da ideia. Ele originalmente até tinha nos proposto da gente ver como colocar um segundo ponto de venda ali dentro. É um condomínio bem grande, É um né? condomínio bem grande, de mais de 900 apartamentos. E ainda não tá totalmente ocupado, tá com, acho que 60% da ocupação, então ainda vai crescer muito. E aí a gente conversou com eles que, assim, se eu tiver 2 lojas aqui dentro, eu não posso ter Heineken num e Coca-Cola no outro, eu vou precisar ter tudo 2 vezes, eu não vou conseguir colocar mais variedade para ti. Então é mais interessante se eu conseguir ter um espaço onde eu consiga dobrar o tamanho da loja e eu consiga colocar muito mais variedade, além de quantidade também, porque aí a experiência vai ser muito melhor. Ao invés de 2 lojas apertadas com as coisas repetidas, que pode acontecer de uma hora a loja tá vazia e a outra com fila, eu consigo ter mais totens, eu consigo ter mais quantidade e variedade, não só quantidade. Então a gente está tentando bolar uma forma de fazer dentro dos espaços disponíveis um container maior, né? Vamos ver se a gente consegue aprovar, vai ser bem legal se der certo. Que bacana. E tirando essa parte do furto, que isso aí com certeza é uma grande dor de cabeça, o que vocês mais encontram de desafio? Eu não vou te chamar problema, vou chamar desafio, né? Porque quem empreende, quem dá um salto do 0 para 10 mais 11, né? E faz tudo isso, não tem problema. Esse é desafio que a gente vai superando, aprendendo, recuando, avançando, conforme. O que vocês enxergam, assim, enfrentam como desafios, assim, tirando essa parte dentro desse grande universo chamado condomínio? Eu acho que agora, no momento, um dos desafios é a tributação. Sem dúvida. Quando a gente fez conta, assim, quanto que a gente quer para, né, voltar para o patamar que a gente tinha na iniciativa privada, porque a nossa decisão de empreender não foi só pensando em financeiro, e sim também qualidade de vida, flexibilidade com os 2 pequenos, né, veio tudo meio junto. E a gente fez as contas de, assim, então precisamos dobrar o faturamento. Dobramos o faturamento. E aí, não chegamos onde a gente queria. O que aconteceu de diferente? Dobrou o imposto, né, assim.
Na faculdade O de Direito... sócio tá ganhando, Na faculdade eu aprendi o seguinte, ó, quando tu tá bem, o governo é o teu sócio majoritário. Exatamente. Quando tu tá mal, ele é o teu credor preferencial. Tá? Boa. Exatamente, assim. Então, a gente está passando por todo um processo, assim, eu acho que desde o meio do ano, a gente passou por vários momentos dentro da empresa, né? O inicial, que foi uma loucura, né, de conhecer o negócio, tomar um monte de decisões com aquele monte de lojas que a gente se propôs a aproveitar as oportunidades e depois tomadas de decisões, o que valia a pena, oportunidades, depois nossas próprias inaugurações, né? Tivemos várias inaugurações nossas, oportunidades de lojas da concorrência, então a gente, assim, não teve muita monotonia até então, né? Mas no meio do ano passado, quando a gente já estava assim, com um faturamento super legal dentro do que a gente almejava, né, a mais longo prazo chegar, a gente já tinha alcançado lá, mas ainda não estava com o lucro que a gente esperava, a gente começou a apertar o cinto nessa questão, assim, onde é que estão os custos, onde é que estão as tributações, que alternativas a gente tem? Aí a gente começou a procurar alternativas, entender as opções, regimes, né, tributários e tudo mais. Migramos de contabilidade, conversamos muito sobre estratégias, né? Então, este ano estamos migrando para o lucro real, né? A gente tinha 2 empresas, uma minha e uma do Arthur, estamos juntando as 2 empresas, estamos nesse processo agora. Tudo isso é super complexo, né? Exige um monte de adaptações, mas, assim, a gente viu que era muito necessário otimizar, porque ter 2 empresas que fazem a mesma coisa, na verdade, a gente faz tudo em dobro, né? São 2 compras, são 2 estoques, são, né, além dos 25 estoques das lojas e tudo mais, mas mesmo do nosso centro de distribuição, né? Então, a gente está nesse processo, né, de se adaptar para conseguir ter o retorno que a gente precisa também, né? Porque eu diria que, elencando os desafios, então, furto, sem dúvida, é o maior. Ele está sob controle, mas a gente nunca vai resolvê-lo. A gente precisa controlá-lo. É cíclico, né? É bem cíclico. Então, assim, a gente nota que uma semana que a gente se desorganizou e focou o pessoal um pouco mais em alguma outra atividade e não focaram 100% no monitoramento, alguém já testou de novo, né? E se tu não barra isso na mesma hora, o problema volta. Então, ele sempre tem que ser controlado. A complexidade do negócio também, ele é muito mais complexo do que parece, né? Nos vendem como uma coisa simples, que dá para fazer, né, concomitante ali quando eu trabalho na iniciativa privada, e a realidade é bem diferente, né? Quando a gente começou, a gente não tinha fornecedor, assim, a gente não sabia, a gente acho que nem levou tanto em consideração isso inicialmente, esperava que nos passassem os fornecedores, operação, a gente esperava que nos passassem os fornecedores, eles nem deram bola para nos passar os fornecedores, assim, foi uma luta na época, eu lembro, para arranjar e para ir atrás de todos os fornecedores. Eu virava né? madrugada, já que eu ainda trabalhava na iniciativa privada, pesquisando fornecedor, analisando o catálogo, né? Eu pedia no horário do almoço os catálogos e de madrugada eu ficava olhando os produtos para... Isso vocês têm a liberdade. Os fornecedores que vocês quiserem, ou tem que ser o que eles mandam? Não, a gente tem muitos parcerias, acordos com a indústria. Então, por exemplo, Ambev, BRF, FENSA, Coca-Cola, tudo isso, existem parcerias já nacionais, então que a gente tem custos diferenciados e tal, mas a gente tem liberdade para escolher. Mas tem agregar. produtos obrigatórios que a gente tem que ter nas lojas, né? Que a partir do estudo das 2.000, não sei quantas lojas estão agora, 2.100 lojas que tem no Market for You, eles viram que aqueles produtos ali vendem muito bem. Então a gente tem que ter obrigatoriamente, mas o fornecedor é por nós. E isso ajuda muito, né? A história do mix obrigatório. Porque tem muitos produtos que, sinceramente, não passaria na minha cabeça de colocar, assim, são produtos específicos, às vezes, que não são tanto do nosso gosto e que a gente não imagina que tenha saída. E como tem todo esse estudo de uma rede gigante, né, do que sai, esse mix obrigatório nos ajuda muito. É o nosso ponto de partida, digamos assim, aquilo ali a gente sabe que tem que ter. Às vezes é uma marca específica, né, tem que ter essa marca independente do lugar, às vezes é um produto, doce de leite. A marca, a regionalização, muitas vezes vai fazer com que tenha que ser A ou B, mas não pode deixar de ter o produto, queijo, presunto, enfim, né? Então isso nos ajuda muito, mas a gente tem total flexibilidade, isso eu acho muito legal, assim, para ouvir as sugestões dos moradores, às vezes pegar também, apoiar empreendedores pequenos, assim, assim, faz 2 semanas que a gente botou, por exemplo, uma fornecedora nova de brownie, a gente que ajudou ela, como é que fazia, tem que ter código de barras, a nota fiscal é assim que a gente precisa, né, a tabela nutricional, assim, então já tivemos vários ao longo desses 3 anos, assim, fornecedores que a gente ajudou a desenvolver, digamos assim, para conseguir estar
está adequado para nos atender. Então tem essa flexibilidade, isso é muito legal. Os moradores gostam muito, né, de ver as sugestões deles incluídas, e pra gente é muito bom, porque se eles pediram é porque eles querem, então nos ajuda muito também, né? Então é uma troca. Então tem muita flexibilidade para isso, mas isso é complexo. Isso significa que hoje a gente tem mais de 100 fornecedores para fazer compras semanais, porque são produtos perecíveis na maioria dos casos, né? Então são 100 boletos para pagar semanalmente, né? São 100 notas fiscais para lançar toda semana, são 100 fornecedores entregando produtos para receber, avaliar, organizar. Então é uma operação muito mais complexa do que parece, né? Assim, as pessoas pensam, não, eu vou passar num atacadão, compro ali os produtos. Pode até fazer assim, mas assim, teu mix não vai estar muito completo, muitas vezes tu não vai ter preço, porque tem coisas que ali o preço é bom, tem coisas que não é, né, assim, então para cada fornecedor tu acaba agregando por um motivo, muitos é por ter um produto diferenciado, muitos é por custo, mas é um produto específico que tu compra daí só o arroz e o feijão, mas para tu poder comprar direto da indústria para ter preço, né, então isso vai aumentando a complexidade para fazer ser bom. Até a análise de vencimentos dos produtos é diferente, né, dos grandes mercados que compram por lote, então tu consegue ver, não, vai vencer tal lote, daí tu vai lá, no nosso não, ali tá tudo misturado, então assim, se perde um bom tempo no abastecimento para analisar vencimentos, né, para organizar a loja, né, enfim, é realmente bem complexo, muito mais complexo do que a gente imaginava inicialmente. Pois é, porque só ouvindo vocês falarem, é aquela coisa, a gente sabe que todo dono do negócio, todo empreendedor, todo empresário, né, independente, tu tem que ficar de olho e tu tem que ver se vai estar correndo tu bem por mais braços que tu tenha, que é necessário, porque não é impossível. Tu tem a contabilidade, tu tem o pessoal que tem que estar monitorando para atacar o problema número 1, tu tem os teus fornecedores, tu tem as notas, tu tem que fechar o caixa, tu tem que cuidar da qualidade. A manutenção das lojas ainda, a maquininha estragou, a trava não tá fechando, né? Exatamente. Né? E claro que é muito mais complexo, né? Talvez na vida pretérita de vocês não fosse tanto, né? Vai lá, bate o ponto, vem. Eu falo pra Marília às vezes, Marília, o que a gente fez? Cadê a qualidade de vida que a gente estava buscando? A tranquilidade. Eu falei pra Marília, né? Outro emprego, chegava lá, fazia o trabalho, chegava final de semana. Final de semana era final de semana, tava tranquilo. Agora, final de semana, eventualmente, daqui a pouco recebe um WhatsApp ali e acabou o final de semana, né? Acabou o final de semana, né? Tem que resolver o problema, né? Mas é muito interessante essa filosofia dessa marca, dessa empresa, porque essa questão da geolocalização na questão da precificação, isso aí é fundamental. É sensacional, né? Não, assim, é fundamental para atender efetivamente a realidade e daqui a pouco colocar um preço competitivo dentro daquela localização onde está inserido aquele condomínio, para que realmente seja atrativo do condomínio e ele comprar. Essa ferramenta é relativamente nova, deve ter o quê? 1 ano? A última versão, essa com a geolocalização por condomínio foi em novembro que saiu, né? Começaram os testes em março com inteligência artificial e então assim, né, tem um pouco menos de 1 ano, mas assim, antes disso, era na mão. Então, a complexidade, né? Mais de 700 itens. Na mão. Dando preço imagina, toda semana. Exatamente. Daí daqui a pouco, como é que vai precificar isso? Daí tem que fazer 700 itens na mão, entendeu? Sim. Então, assim, a inteligência artificial, assim, salvou. Eu fui bem reticente, confesso, no início, com a questão da inteligência artificial, mas depois essa questão, quando começou por geolocalização, resolveu o problema. Não. Outra coisa interessante também é a liberdade que vocês têm. Claro, tem um diferencial em relação aos fornecedores que já prestam a nível nacional, né, essa parceria, mas também vocês poderem contratar. Né? O que geralmente, quando a questão é o franqueado, geralmente não é. Olha, a minha marca tem que ser com essa empresa que dá água, essa dá o refri, essa cerveja e essa o cigarro. Então isso é muito interessante também, né? E não adianta, todas essas novidades que vocês estão trazendo, eu já tinha visto a marca, mas eu não tinha noção de todas essas informações. Só comprova uma coisa que a gente fala aqui, né? Que o condomínio, ele é um organismo vivo que se movimenta e todo mundo que interage dentro desse universo através de uma prestação de um serviço ou de um produto precisa se adaptar também. Porque senão não vai atender o fim que se propõe, né? Que é realmente a demanda do pessoal. Gente, estamos chegando no final. Passa muito rápido. Passa rápido mesmo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer que foi muito rico. Vocês que estão nos ouvindo, vocês síndicos, tá?
Busquem essa inovação, busquem essa facilidade e essa comodidade para os condomínios de vocês, para os condôminos de vocês. Condomínios são pessoas, a gente sempre diz isso. E é isso, é para isso que existe esses produtos, para que a gente possa usufruir e tornar a vida de todo mundo melhor. Quero passar a palavra para vocês, para as considerações finais. Depois a Marcinha faz o nosso encerramento. Maravilha, agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz, além de rever a Márcia, né? De poder dividir um pouquinho com vocês. Eu tô achando muito interessante, cada vez mais agora, interagir com todo esse ecossistema em torno do condomínio, né? Nós não estamos só olhando agora pro mercadinho, mas essas trocas, né? Agora com o jurídico e tudo mais, é muito legal. E só dividir um dado que eu acho que é bem interessante, assim, né? O Market for You fechou 5 anos agora, e o que eles divulgaram? Falaram, claro, dos 5 anos, mas falaram principalmente dos 1.142 anos que a gente estava completando. O que são os 1.142 anos? Cada cliente que deixou de ir no supermercado, que pegar o carro e gastar pelo menos 20 minutos, né, para usar esse tempo para ficar com a família, para fazer a atividade que ele quiser, né, foi esse o tempo que a gente devolveu para a comunidade com os nossos milhões de clientes, né, na rede. Então, eu acho que é uma proposta de valor muito legal, né, assim, a gente usar o nosso tempo porque a gente quer, né, ter acessibilidade, ter os produtos ali à disposição para a gente fazer o que a gente vale a pena com o nosso tempo, então, né. Então, por isso que eu me encantei com o modelo de negócios, com a marca, porque é uma proposta muito legal poder oferecer essa experiência para os clientes também. Obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu quero agradecer, né? Parabéns para vocês pela iniciativa, vocês são demais. E juntando a isso que a Marília estava colocando, a ideia de honestidade no negócio, né, que o Market for You tem e que a gente vê desde o CEO, né, todo mundo, o pessoal tem valores, né, então a gente compartilha desses valores, né, da honestidade, da família, dos valores da marca também, né, então realmente poder ficar mais com a família, né, apreciar a honestidade, né, dos clientes também, poder compartilhar esses valores é muito bacana, e isso também nos motiva também a continuar o negócio. Queria agradecer de novo vocês, a presença de vocês, a disponibilidade do tempo de vocês de estarem aqui com a gente e dizer, busquem a Marília e o Arthur através da rede social do Market for You Porto Alegre. É @Market for You Porto Alegre. Porto Alegre, isso mesmo. @Market for You Porto Alegre. Porto Alegre. Procurem a empresa deles, que vocês viram que contratando a empresa deles, vocês vão levar bem-estar, comodidade aos seus condôminos, e é uma empresa que preza pela transparência e, como o Arthur disse, honestidade. Também gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, aos nossos apoiadores, SEX, Conase, Condomínios pelo Mundo e Anacom. Espero que tenham gostado, sigam as nossas redes e até a próxima. Fechou.